resolvemos instaurar de novo essa frente para que nós possamos encaminhar todas as discussões e todos os estudos e todas as lutas associadas a esta causa. De maneira simbólica, eu queria chamar o Leonardo Giordano, que está numa outra tarefa e não está aqui. Era, junto com o Daniel, um dos dois principais coordenadores daquela frente. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o vereador Bruno Lessa, pô, também quero. Casota, não? Bruno, essa é uma representação simbólica, tá? Bruno Lessa. Gostaria de chamar, por uma deferência muito especial, Daniel Marques, que faça parte da mesa conosco, até para que possamos fazer. Isso não significa que a gente seja do mesmo time, eu sempre concorde, não. Mas é inquestionável o papel relevante que esteve entre nós no único mandato do vereador Daniel Marques, em especial nas discussões relativas ao meio ambiente. Obrigado, Paulo. É uma participação simbólica. Eu gostaria de chamar o companheiro engenheiro Gonzalo, representando o SECROM. E quem vai nos honrar representando o Lagoa para Sempre? E aí fica olhando um para o outro, todo mundo, desde que não seja a Kátia, que odeia falar. Movimento horizontal tem esse problema. Quem vem para cá? Alexandre, a gente só cumpre ordem, Alexandre. Eu vou tentar, não vou ler o projeto de resolução aprovado pelo plenário da Câmara e assinado pelos vereadores Bruno Lessa, Leonardo Giordano, por mim, Renatinho do PSOL, Casota, Paulo Velasco, Renatinho da Oficina, que na primeira votação se absteve. Faltou. Faltou, né? Faltou na primeira sessão e não votou. Ricardo Evangelista e Sandro Araújo. Outros vereadores não estavam aqui quando nós recolhemos as assinaturas para recomposição e reinstauração da frente, mas nós constituímos e foi aprovado o requerimento com a presença de 9 dos 21 vereadores. Portanto, agora, uma vez instaurada, nós nos organizemos com a participação não só daqueles que coordenarão a frente parlamentar, mas também das comissões temáticas pertinentes. Nós vamos agora começar a organizar os trabalhos que estão, de certa maneira, previstos aqui. Eu vou ler, não vou ler tudo, mas vou ler, e a Cíntia, se eu não me engano, reproduziu nos gabinetes alguns exemplares para que fossem distribuídos pelas pessoas, os vereadores têm conhecimento dele. Vou ler rapidamente, antes de passar a coordenação dos trabalhos para outro colega vereador. Cria a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga, doravante denominada Frente das Águas, na Câmara de Vereadores de Niterói, e dá outras providências. O artigo 1º, fica criada a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga e demais recursos hídricos de Niterói, doravante denominada Frente das Águas, no âmbito da Câmara de Vereadores do município de Niterói. Artigo 2º. Coordenada por um colegiado de vereadores, a Frente das Águas, que eu e os outros vereadores já, de certa maneira, combinamos para a continuidade desse trabalho, quem serão e serão anunciados depois. Coordenada por um colegiado de vereadores, a Frente das Águas tem como propósito defender a proteção ambiental e o uso sustentável dos recursos hídricos da cidade de Niterói, em especial a macrobacia da região oceânica, bem como o acesso à água como direito fundamental, promovendo a ampla participação da sociedade civil organizada na formulação de proposições legislativas pertinentes. Compete à Frente das Águas. O que compete? Artigo 3º.
Propor, monitorar e fiscalizar as políticas públicas de recursos hídricos e os programas, planos e projetos direcionados ou relacionados à recuperação e preservação do sistema lagunar Itaipu-Piratininga. 2. Acompanhar, discutir e sugerir proposições legislativas correlatas à proteção socioambiental e recuperação dos recursos hídricos de Niterói, em especial aquelas relacionadas à recuperação do sistema lagunar Itaipu-Piratininga. 3. Promover estudos, debates, audiências públicas e tomar providências sempre com o apoio da presidência e da mesa diretora da Câmara de Vereadores, que objetive a proteção daquele sistema. 4. Acompanhar e fiscalizar os contratos de concessão de prestação de serviços públicos de água e esgoto do município. 5. Acompanhar e fiscalizar os projetos e ações públicas que visam o pleno funcionamento do sistema de fornecimento e tratamento de esgoto, assim como a efetiva redução e eliminação do lançamento de esgotos em natura nos corpos hídricos do sistema lagunar Itaipu-Piratininga. Assunto muito negado, em especial por quem trata de esgoto e por quem distribui água, mas permanentemente constatado pela população e pelos militantes que militam na região oceânica e em defesa do sistema lagunar. Sexto, promover ampla participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos e das terras públicas de interesse socioambiental, realizando estudos, debates e audiências públicas, articulando ações com os demais órgãos reguladores e colegiados de gestão e gerenciamento dos recursos hídricos nas 3 esferas da população. Sétimo, promover e apoiar a gestão compartilhada do sistema lagunar Itaipu-Piratininga por meio de um pacto de governança envolvendo as 3 instâncias federativas e a comunidade da região oceânica. 8. Acolher denúncias e tomar providências frente às situações de ameaça ou violação das leis ambientais de proteção das águas e da vegetação que compõem as faixas marginais de proteção das lagoas e rios. 9. Promover e apoiar ações de defesa do patrimônio ambiental, cultural e social que diretamente ou indiretamente colaborem para o uso sustentável dos recursos hídricos. Vou ler mais um artigo. À frente das águas, ora criada, manterá relação com os poderes públicos, municipal, estadual e federal, nos limites da nossa competência enquanto poder legislativo local, bem como com outras frentes parlamentares similares, inclusive de outros estados e municípios, bem como com demais órgãos de administração pública, e se pautará pelas demandas encaminhadas pela sociedade organizada em entidades não governamentais, coletivos e movimentos sociais. A coordenação e a dinâmica de funcionamento da frente, que hoje nós instauramos, recomeçamos a ativar, reativamos, ela foi definida no texto do projeto de resolução de acordo com as contribuições feitas diretamente pelos ambientalistas que compõem a Frente em Defesa da Lagoa, que estiveram reunidos conosco e que elaboraram e sintetizaram o conjunto de demandas que eles gostariam de ver contemplada na formulação e no funcionamento da frente. Mais tarde nós vamos fazer algumas homenagens no local devido, mas eu queria, na hora devida, além de dizer que fazem parte dessa mesa o vereador Casota, que está ali, o vereador que se considere por uma limitação física, Casota, como não estando na mesa, mas fazendo parte dessa mesa, o vereador Renatinho, o vereador Leonardo, Renatinho do pessoal. O Renatinho da oficina também assinou a frente aqui, ele vai ficar cheio de ciúme. Assinou aqui. Assinou. É porque tem uma briga aqui, porque quem é o verdadeiro Renatinho? O primeiro Renatinho que apareceu foi o Renatinho do pessoal. Foi o Renatinho do pessoal. Não, ele assinou agora pela Constituição da frente. Estava ausente no dia da votação do plano diretor, e assim como o vereador Paulo Henrique estava ausente, mas assinou agora a recomposição da frente. Eu queria propor a seguinte dinâmica, já que nós estamos ligeiramente atrasados, e tem vereador com compromisso de viajar, então nós vamos tentar adiantar o mais rapidamente possível. Eu queria propor a seguinte dinâmica.
sem prejuízo da abertura para as intervenções do plenário, das pessoas que vierem a contribuir com essa discussão. Eu queria propor que o Daniel Marques usasse no máximo 5, 7 minutinhos, para justificar o porquê na época, até porque foi o secretário de Meio Ambiente da administração Rodrigo, justificasse o que na época ele considerou de importante convencimento dos seus companheiros vereadores, a constituição lá naquela época daquela frente, para a qual inclusive nós contribuímos com o nosso apoio. Em seguida vou propor a Bruno como, ele é a Tratina, mas em particular o Bruno, que está aqui presente, como ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que faça um breve relato também sobre a experiência e os embates e os enfrentamentos e as disputas que nós tivemos que enfrentar durante um longo processo de elaboração, mais de uma dezena de audiências públicas, discussões no plenário e na decisão final testemunhada por boa parte de vocês, fazer um breve relato das dificuldades, dos avanços e das considerações que nós tivemos que fazer e os problemas que nós tivemos que enfrentar. E em seguida eu passaria, sem prejuízo da manifestação dos presentes, eu passaria a fala ao Gonzalo, como presidente do SECROM, e para o Alexandre, como representante do movimento Lagoa Viva, Lagoa para Sempre, Lagoa Forever, e aí tantos sejam os nomes que nós queiramos dar. Então, por gentileza, companheiro Daniel, por 5, 7 minutinhos, para nós fazermos uma ligação daquele período e a continuidade que a partir de hoje nós queremos dar aos trabalhos dessa frente parlamentar. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu queria primeiro agradecer, Paulo, o seu carinho do Bruno. Raro na política a gente deixar de lado algumas coisas e ter reconhecimento e gratidão. E essa via é sempre de mão dupla e acho que esse grupo de vereadores aqui, incluindo o Renatinho, o Casota, é uma turma de exceção a essa regra. Então, obrigado pelo convite, eu não esperava. E vou fazer aqui rapidinho, então, algumas considerações de uma forma que eu sempre gosto de fazer, mais práticas. Né? Bom, naquele momento, eu voltei da Secretaria de Meio Ambiente em abril de 2015 para a Câmara. E a nossa preocupação é que a comissão permanente, ela tem um rito muito engessado. E via de regra, se você não tiver quórum, os vereadores não estiverem presentes, você não consegue gerar entregas e nem cobranças. Então, naquele momento, a gente resolveu instituir uma frente parlamentar. Inclusive, Paulo e Bruno ajudaram muito a desenrolar essa conversa com os vereadores. Né? E o objetivo era mais para tentar dar celeridade nas pautas, a gente poder receber e fazer essa troca. E uma advertência, assim, que eu acho que eu posso colocar hoje para a gente ter, é que frente parlamentar e comissão não funciona sem o apoio da sociedade civil. Seja ela individual, organizada, enfim. Senão você fica com muito papel e pouco resultado. E a gente conhece a estrutura burocrática, tanto dessa casa quanto do Executivo. Então, naquele momento, a gente achou por bem fazer essa frente, e aqui fazer o registro, agradecer o Paulo também, o Bideguinha ajudou muito nas construções, tanto na comissão permanente que o Bruno presidia antes, do meio ambiente, quanto da frente parlamentar. Então, eu acho que daqui para frente, o que a gente precisa é ter comprometimento. A gente sabe que os desafios são enormes. A grande maioria que compõe o Lagoa para Sempre e que vai, ao longo do tempo, ser cativada a ingressar nesse fronte, a gente sabe que a dificuldade é movimentar e convencer, e o desafio são vencer obstáculos da burocracia e também de uma má vontade ou não vontade política. Né? Fui secretário de Meio Ambiente, tive o prazer de ser vereador aqui, e, para complementar, quero dizer que posso contribuir muito porque hoje coordeno a Comissão de Saneamento Ambiental na Assembleia Legislativa, no Estado do Rio de Janeiro. E como coordenador de uma comissão que tem vários vieses ideológicos partidários, é bom estar lá, a gente consegue fazer muito convencimento e com certeza a gente consegue constranger ou colocar todos esses deputados
também nesse fronte de batalha. Já fiz uma primeira conversa com cada um sobre o Lagoa para Sempre. Não fiz sobre a frente parlamentar, mas faço sobre os projetos de lei que tramitam lá e que a gente luta por eles, né? E eu acho que a gente tem um excelente cenário lá, né? Para apoiar os projetos de lei, Paulo, que tramitam na LERJ, e de ajudar a produzir outros. Tenho feito algumas trocas também com o Paulo Videguem de novos projetos, fiz com alguns outros ambientalistas, para a gente poder estar cercando de todos os lados, e que a gente consiga definitivamente, e aí Bruno, Paulo, Renatinho, Gonzalo, enfim, todos nós aqui, dar uma resposta definitiva, porque essa luta da Lagoa, pela apresentação que o Gonzalo fez, tudo que a gente estuda e vive, já dura mais de 70 anos já. Então, a regularização fundiária, qual é o ponto que a gente tem que enfrentar nela? Eu fui à PGE, Paulo, conversei muito com o procurador, ele me deu todas as formas de fazer, por exemplo, o real cálculo de compensação de uma desapropriação. A desapropriação por área úmida, por APP, por qualquer categoria de APP. Então, essas coisas a gente precisa ter no nosso plano A, B, C, D, E, F. Né? A gente precisa trabalhar nisso. E não pensem que se paga valor venal, Paulo, para desapropriar área que nem poderia ter sido vendida. Então, olha que bacana. A gente pode debater a legitimidade dessa aquisição de propriedade, a legitimidade do parcelamento e loteamento, a legitimidade e o valor que foi comprado, a aquisição, e daqui para frente a gente pode... Isso é a preliminar. O que eu acho que a gente está cansado, enquanto movimento ambientalista, e eu, com toda a humildade do mundo, me colocando nesse movimento, a gente está cansado de dar murro em ponta de faca. Então chegou a hora de fazer esse entendimento. Tem que pagar? Não tem que pagar? Se é ilegal, cancela o parcelamento. Reconhece que a área é pública. A gente tem 30 mil preliminares aqui para a gente encarar em várias esferas diferentes. Então, com organização, com sabedoria, com calma, sem ansiedade, sem Alexandre, Gonzalo, a gente tem que juntar e pensar qual é o instrumento que dá resultado, qual é o momento de ingressar, porque na política as coisas são muito voláteis, então a gente tem que saber qual é o momento de ingressar com esse instrumento e quais são as nossas retaguardas. Quero mais uma vez me colocar à disposição como cidadão, como advogado e como coordenador da frente parlamentar, para a gente poder trabalhar da macrobacia, das microbacias, dos 5 principais rios que contribuem para o sistema lagunar e que hoje a gente tem um relatório super recente, eu mandei para o Gonzalo, série histórica de 6 anos, vereador Bruno, todos podres, por mais que a gente tenha trabalhado. E eu digo aqui com muita tranquilidade, de quem foi secretário de Meio Ambiente e tentou fazer. Né? E apresentou uma série de programas, Paulo, e o resultado não aparece. Então chegou a hora da gente entender e encaminhar soluções mais pragmáticas, com organização, sabedoria e sem ansiedade. Obrigado pelo carinho e vamos em frente, contem comigo, o que eu puder fazer. Antes de passar a palavra ao companheiro Bruno, para a sua intervenção, eu gostaria de chamar para fazer parte da mesa e me substituir aqui o vereador Leonardo Giordano. Não, vem para cá. Vem para cá, porque depois nós vamos jogar na sua cabeça a responsabilidade. Já foi combinado, porque nós já temos outras tantas. Vamos jogar sobre a sua cabeça, já que você, inclusive, é a ponte que existiu entre a comissão anterior, criada pelo Daniel, você era o primeiro subcoordenador, você passará, por vontade dos vereadores combinados, a coordenar, com a ajuda minha e do Bruno, a nova frente que nós estamos instalando no dia de hoje. Então eu vou ficar ali do lado do meu companheiro Renatinho, e o Leonardo assume aqui. Nós tínhamos combinado, Leonardo, a seguinte dinâmica. Falou o Daniel, fazendo uma apresentação das razões pelas quais foi montada a comissão anterior, que ele coordenou. Já vai falar agora o Bruno, para fazer uma retrospectiva dos nossos trabalhos à frente nas disputas do plano diretor. Depois, Gonzalo pelo SECROM e o Alexandre pelo movimento Lagoa para Sempre. Tá? Assumindo aqui o companheiro Leonardo Giordano.
Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu peço perdão pelo atraso inicial, é porque às sextas-feiras eu faço um trabalho de prestação de contas do mandato nas barcas. E eu, terminando esse trabalho, vim o mais rápido que pude, mas a gente estava muito bem representado, muito bem geridos aqui pela coordenação do Paulo, do Bruno, do Renatinho, o vereador Renatinho que estava aqui, a casa estava muito bem representada. Antes de passar a palavra para o Bruno, só mencionar brevemente que a gente pretende construir esse trabalho de maneira muito coletivizada, né? E muito atenta às reivindicações objetivas e questões que colocam o movimento. A nossa bússola, né, nesse trabalho vai ser a bússola da escuta do movimento social organizado, dado que o papel do movimento Lagoa para Sempre e de ativistas isolados, às vezes nem ligados ao movimento, mas orientados, né, capitaneados pela visão geral que apresentava o movimento por ocasião da votação do plano diretor, é para nós a referência na construção desse trabalho e é a provocadora, né? O movimento Lagoa para Sempre é o provocador desse momento, que é um momento de sequência em relação ao trabalho que nos presidiu o Daniel, né? Quando o vereador dessa casa liderou a frente parlamentar na sua fase, vamos dizer assim, no seu primeiro momento. A gente vai para um segundo momento agora. Então, sem mais delongas, né, feito esse pedido de desculpa, esse compromisso geral, passar a palavra aqui para o vereador Bruno Lessa fazer as suas considerações aqui na mesa. Bom, boa noite a todos. Primeiro, confesso, Léo, que estou feliz de ter minha fala na sua presidência, porque, por incrível que pareça, o vereador Paulo Eduardo está extremamente rigoroso com o tempo hoje. Ele deu 5 minutos para mim e para o Daniel, que é um tempo curto para a gente falar de um tema tão importante como o sistema lagunar. Mas eu vou tentar ser breve também. Eu primeiro quero agradecer a presença de todos do movimento social aqui na Câmara. A presença de vocês é muito importante. Aliás, sem ela não existiria essa luta em defesa do sistema lagunar da região oceânica, em especial da Lagoa de Itaipu. A mobilização que vocês demonstraram no processo de discussão e de debate do plano diretor foi absolutamente extraordinária e eu fico feliz com a reinauguração dessa frente, que foi lá atrás muito bem presidida pelo meu amigo e irmão Daniel Marques. Demonstra que o movimento de vocês continua vivo, continua ativo, continua lutando e continua defendendo uma região oceânica que respeite o seu sistema lagunar. Então, a Frente Parlamentar em Defesa das Águas, eu acho o nome extraordinário e quero dar crédito ao nome ao vereador Paulo Eduardo, que, enfim, pensou essa ideia. Ela vem em ótimo momento para, mais uma vez, verbalizar dentro do Poder Legislativo Municipal a defesa que vocês, enquanto movimento social, já fazem há bastante tempo e fizeram muito bem no plano diretor. O Paulo pediu que eu falasse um pouquinho sobre o processo do plano diretor e acho que todos aqui viveram um pouco esse processo de discussão. Pessoalmente, um desafio para mim, não foi fácil ser um dos relatores de uma lei tão complexa quanto o plano diretor. E é evidente que ficou e fica a frustração daquela votação da emenda 368, que foi a emenda que alterava o mapa de número 6, se eu não me engano. 5, Alexandre. E colocava toda a área integralmente no entorno da Lagoa de Itaipu, enquanto área de preservação. Agora, aquela votação foi uma votação muito dura e apertada. O resultado é sintoma disso, foi 9-9. Eu estou no 7º ano de exercício de mandato e lembro de pouquíssimos empates nessa casa. Aliás, de empate em matéria polêmica, esse é o único que lembro. E numa votação como aquela, nós, vereadores, vamos fazendo os nossos placares e pensando como cada um vai votar. Em geral, uma votação daquela votações como essas seriam 16-4,
vá lá 15 a 5, alguma coisa do tipo. A oposição e o Leonardo, muitas vezes votando conosco. Mas aquela votação 9-9, ela não é indício de capacidade de articulação nossa enquanto vereador. Minha, do Paulo, que estávamos aqui da época, do Leonardo. Tenho certeza que Renatinho e Casota, que não estavam naquele momento, naquela votação, votariam de igual maneira que nós votamos. Mas essa votação apertada, ela é um exemplo claro da capacidade de mobilização de vocês. O que levou a uma votação tão dura na Câmara, onde a derrota foi uma derrota muito pesada para todos nós, que chegamos muito perto, foi, não tenham dúvidas, a capacidade de influência, de mobilização, de chamar a opinião pública, de levar a imprensa, de mobilizar a gente, de abraçar a Lagoa, de levar para a rede social, de encher a audiência pública, de fazer boas falas, de apresentar propostas técnicas que vocês, enquanto cidadãos, enquanto movimento social, levaram para toda essa discussão. Então, eu acredito que essa frente parlamentar, ela possa contribuir muito e trabalhar em conjunto com todos vocês. O plano diretor teve também seus avanços. Falávamos ali, eu, a Cíntia e a Kátia, de uma emenda que eu consegui fazer no finalzinho, Daniel. Pouca gente percebeu, mas foi uma emenda que alterou a composição do Compur e que eu não tenho dúvida, deu maior participação popular no Compur. Agora perceberam na Conferência das Cidades. E aí já não tinha, já tínhamos colocado no plano diretor. E temos alguns desafios pela frente. Aqueles que me conheceram no processo do plano sabem que eu tenho uma linha um pouco mais pragmática de trabalho. Acho que é botar no papel, é fazer. E eu quero aqui elencar algumas coisas importantes. A ideia da frente surge também porque, individualmente, todos os mandatos tinham alguma ação com relação à questão de meio ambiente, com relação também à questão lagunar. Eu, por exemplo, já tinha proposto uma audiência pública, Paulo tinha proposto uma, Leonardo tem também algumas coisas, Renatinho outras, Casota outras. Então, acho que agora é sentar, organizar e ter uma pauta de ações. Primeira ação, a gente fazer uma audiência pública e a ideia é fazer na região oceânica. Houve até numa conversa que eu tive com a Lourdes e com o Alexandre, uma sugestão de solicitar, Leonardo, o auditório do Portugal Neves, que parece que é um bom auditório e está ali numa escola municipal e deve ser mais utilizado pela comunidade. Ponto número 1. Segundo, nós precisamos compreender como está sendo utilizado os recursos do empréstimo junto à CAF. Porque o governo vem e coloca que com recursos da CAF vai requalificar a Orla da Lagoa, em especial Piratininga, vai pensar a orla, vai fazer não sei o quê, mas nós ainda não assistimos muito isso. Prestação de contas, como está sendo utilizado, foi licitado, não foi, qual empresa ganhou, qual é o cronograma, quando vai ficar pronto, físico-financeiro, enfim. Nós precisamos muito entrar nessa questão. Segundo e terceiro, uma cobrança mais dura da concessionária Águas de Niterói, no tocante ao tratamento de esgoto e ao despejo irregular de esgoto no sistema lagunar e nos corpos hídricos que irrigam o sistema lagunar. Eu fui com o Gonzalo, na época que presidia a Comissão de Meio Ambiente, foi uma manhã inteira no Rio Jacaré. Nós fomos andando pelo Rio Jacaré, ali para dentro, e nós vimos vários problemas de derramamento de esgoto. Elevatória quebrada foram várias, pontos de despejo irregular. Então, isso precisa, porque do contrário não haverá solução para a despoluição das lagoas, é enxugar gelo. Então, nós precisamos atuar também nessa frente. Do ponto de vista legislativo, porque todas essas ações são ações de cobrança e de fiscalização. São muito importantes. E a frente vem para também fazer essas ações de cobrança e fiscalização. Do ponto de vista legislativo, aí é uma outra
questão. Temos que ficar atentos à edição da nova lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, previsto pelo artigo 37 do Plano Diretor. Nós fizemos também, na época, através de emenda da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Urbanismo, o estabelecimento de prazos para algumas ações no Plano Diretor. Porque o Plano Diretor de 92, que tinha ótimas diretrizes, muitas delas sem o estabelecimento no tempo de quando essa diretriz seria estabelecida, muitas coisas não foram feitas. Então nós colocamos muitos prazos, e prazos alguns mais curtos, alguns mais longos, no Plano Diretor. Para a Lei de Uso do Solo e os planos urbanísticos regionais da cidade, à exceção do Plano Urbanístico Regional de Pendotiba, que é, se eu não me engano, do final de 2015, votado, sancionado no início de 2016, tirando isso, todos os outros planos urbanísticos regionais também são defasados. Orlas da Bahia Praias da Bahia de 2000, Região Oceânica de 2001, Zona Norte é de 2007 ou 2008, né, Paulo? Você era vereador aqui, 7 ou 8? Zona Norte, 2005. 2005. Pendotiba 16, Região Leste, não tem plano urbanístico. Aliás, a Prefeitura agora numa ação, perdeu, obrigada a fazer da Região Leste. Isso, exato. Rio do Ouro, Várzea das Moças. Aliás, tem também um artigo que nós colocamos através de emenda no Plano Diretor, que é muito interessante, que a Região Leste é a única região da cidade que não tem legislação de parcelamento e ocupação do solo, e nós colocamos na disposição transitória do plano um artigo dizendo o seguinte: enquanto não tiver, está proibido de licenciar qualquer empreendimento de grande porte ou qualquer empreendimento multiresidencial, multifamiliar. Então, também é um dispositivo interessante. Então, do ponto de vista legislativo, nós temos que ficar atento à edição da Lei de Parcelamento e Ocupação do Solo. Porque o artigo 37, parágrafo único do Plano Diretor, estabeleceu 12 meses. 12 meses contados da sanção, que é 21 de janeiro, se eu não me engano, a sanção do Plano Diretor. 21 de janeiro desse ano. Então, na teoria, e a Prefeitura é obrigada a cumprir, sob pena de improbidade do gestor, até janeiro desse ano tem que enviar para a Câmara, até janeiro do ano que vem, terá que enviar para a Câmara uma lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, ou normas também regionais de parcelamento, uso e ocupação do solo. Portanto, no ano que vem, será um ano de bastante debate. E aí, essa frente até o final dessa legislatura é, mais uma vez, muito importante, com a participação, com a mobilização, com o empenho de todos vocês. Eu não presido mais a Comissão de Meio Ambiente. As comissões aqui, elas são eleitas para mandatos de 2 anos. Após o plano diretor, enfim, eu fui presidir uma outra comissão, mas continuo muito ligado à pauta, e a minha presença enquanto subcoordenador dessa frente é um exemplo disso, e não tenho dúvidas que eu estarei atuando de maneira muito presente e muito firme na discussão da Lei de Uso do Solo, na defesa dos melhores interesses para essa cidade, para a região oceânica e para o sistema lagunar Piratininga e Itaipu. E para isso queria contar muito também com o apoio de vocês. Finalizando e pedindo perdão por essa fala um pouco mais técnica e objetiva, mas para aniversariante a gente não pode dizer não, né? O vereador Paulo Eduardo falou que queria falar do plano diretor aqui, e foi isso que eu busquei fazer. Mas para concluir, quando a gente começou a conversar sobre a frente aqui no plenário, estava a Cíntia, assessora do Paulo, Pedro, meu chefe de gabinete, o próprio Paulo, acho que o Leonardo, eu não lembro se estava nesse dia em especial, e estava aqui o Alexandre e a Lourdes, né? E a Lourdes é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito o seu jeito de ser, a sua alegria, a forma como você atua e milita. Que bom. Uma salva de palmas para a Lourdes, então.
E a Lourdes falou uma coisa, e essa frente tem tudo a ver com isso. Ela falou uma coisa, Bruno, em Portugal estão fazendo a geringonça. O que eu falei? Que raio é de... O que é isso de geringonça? E a geringonça é o que a gente está fazendo nessa frente. É a união de pessoas que têm talvez uma visão de mundo diferente, que não concordam em tudo, que no processo eleitoral vão estar de lados opostos, que vão de quando em quando ter debates, e ter debates calorosos no parlamento, e o parlamento é casa de debate, mas que vão ter capacidade de sentar, dialogar e trabalhar em conjunto por causas que são causas de toda a sociedade. E a causa da defesa das lagoas de Itaipu e de Piratininga são causas de toda a sociedade. E são causas que unirão nessa casa o PSOL, o PSDB, o PCdoB, que unirão o Daniel enquanto militante e pessoa que muito tem a contribuir para a defesa do meio ambiente nessa cidade, e que se unirão a quem mais quiser empunhar a bandeira dessa luta. É com esse espírito que essa frente se inicia hoje, e é com esse espírito que eu tenho certeza que essa frente será muito exitosa no seu trabalho. Bruno fez uma brilhante fala, né? Mas assim, não seguiu nem um pouco o conselho do Paulo Eduardo do início. Foram 14, quase 15 minutos. Mas sem problema, porque foi uma ótima fala, assim, no conteúdo, muito justo e necessário. Só para avisar vocês, queridos, que a Cíntia, do gabinete do vereador Paulo Eduardo, que está logo ali, ó, ela levantou a mão para vocês identificarem, eventualmente se alguém não conhecer a Cíntia, embora acho que quase todo mundo conhece, ela está recolhendo quem deseja eventualmente falar. Hoje não é exatamente uma audiência pública, né, no sentido de que a gente, porque há o buffet também que está programado, né, um momento de instalação da frente, mas quem quiser falar pode fazer o uso da palavra, embora a programação a gente ia tentar fazer, segundo a orientação do pessoal que estava organizando, até 7h30, mais ou menos. Mas vamos tentar contemplar todas as pessoas que queiram também fazer uso da palavra, assim já está recolhendo. E antes de eu passar para o Gonzalo, eu só queria também fazer uma menção que eu acho justa, e não é porque é aniversário dele, eu queria fazer uma menção pública aqui ao vereador Paulo Eduardo, porque ele fez, é claro que todos nós ajudamos, concordamos, estimulamos, né, trabalhamos juntos por isso, mas o Paulo fez a coleta das assinaturas no plenário ao longo da sessão. E eu acho que é legal falar isso de público, né? O Paulo fez um recolhimento das assinaturas dos vereadores e a gente obteve sucesso no número necessário para que a gente pudesse ter a instalação da frente. Eu queria fazer esse registro também, porque é um registro em relação a um trabalho feito, né, por esse companheiro querido, que é o Paulo Eduardo, que nos ajudou tanto. E, sem mais delongas, passo a palavra, então, representando aqui o SECROM, para o Gonzalo Pérez, né, o nosso diretor-presidente do SECROM. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a mesa, o presidente da mesa, aos vereadores presentes e a todos que aqui estão. Mas, em especial, cumprimentar aos movimentos sociais que tão importantes eles são para lutar pelas coisas que são importantes para todos nós. Nós somos o SECROM. E o SECROM este ano, está fazendo 30 anos de lutas. 30 anos verdadeiramente de lutas. Os governos se sucedem, mas as lutas elas permanecem. Não há muito que dizer vitória. Há muito que dizer vamos lutar, né? A região oceânica de Niterói é uma região maravilhosa. Ela possui uma qualidade de vida excelente, mas ela é principalmente, do ponto de vista cênico, do ponto de vista de clima, do ponto de vista de suas praias, lagunas, temos todos os nossos rios, as florestas, os parques que nós temos,
e torna uma área maravilhosa de lazer. E que está aberta não só para nós que usufruímos, porque vivemos lá, mas para toda a população. Todos aqueles que queiram usufruir de lazer, se gostam de praia, se gostam de montanha, se gostam de escalar, se gostam de trilhas, nós temos tudo isso. Infelizmente, nós não temos só isso, temos alguns problemas também. E por isso é que nós estamos lutando. Os problemas da região oceânica, eles decorrem principalmente de uma atuação mal conduzida pelo homem. Quais são os problemas? Principalmente o que nós temos é poluição, temos não do ar, graças a Deus, né? Pelo menos isso, né? O mar, muito pouco. Normalmente nossas praias são de uma ótima balneabilidade. Há exceções, alguns lugares e na determinada época, mas fora isso, o que nós temos é um ar, mar, sem problemas. Por outro lado, nossos corpos hídricos estão poluídos. Todos os nossos rios, córregos, valas, tudo que chega às lagoas está poluído. Isso, no nosso ponto de vista, é inadmissível. Há necessidade de um trabalho, não é só culpar a água de Niterói, é necessário que haja um trabalho conjunto da Prefeitura, junto com a Água de Niterói, junto com o INEA, com todas as autoridades, de trabalharmos juntos no sentido de resolvermos o problema. As lagoas precisam de cuidado, precisam de cuidado. O canal Camboatá precisa de cuidado, precisa de cuidado. O canal Camboatá está quase fechando, está assoreado. A Lagoa de Piratininga está assoreada, está cheia de lixo. O túnel está fechado. A Lagoa de Itaipu cada vez mais assoreada. Você vai nas embocaduras dos rios de Itaipu e você sente o cheiro de quê? De esgoto. E isso aqui é inadmissível. Você tem um lugar maravilhoso, que pode ser uma área de lazer fantástica para todo mundo, não para a população que estamos lá, que usufruímos da qualidade de vida, mas para todo mundo. Aquilo pode ser um turismo fantástico. Vamos abrir novas frentes. Mas vamos fazer um trabalho sério de despoluição. Vamos fazer um trabalho sério de acabar com o esgoto. O esgoto não pode chegar nas nossas lagoas e, consequentemente, nas nossas praias. Por quê? Porque depois de tantos anos, desde 1998, 99, que a Água de Niterói está trabalhando, por que ainda a gente continua ainda com esse esgoto? Então, é importante os movimentos. Eu acho que é importante também a frente parlamentar, porque eu acho que é uma união de forças, junto com os movimentos que existem, Lagoa para Sempre, e nós, e lutarmos juntos para obter os resultados que a gente precisa. Não precisamos dizer, inventar é problema. Não, é fácil, é só ir percorrer a região oceânica e a gente vê os problemas. Infelizmente, está lá os problemas. Né? Então, vamos lutar juntos. E vamos conseguir. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir se lutarmos, se estivermos juntos. O SECROM, nesses 30 anos, ele conseguiu juntar muitas e muitas informações. E eu acho que é isso que a gente pode, e é isso que a gente tem de melhor a oferecer, que é informações. A gente pode levar a qualquer lugar da região oceânica e mostrar a real situação, seja uma situação boa ou seja uma situação má. Então, nós ficamos à disposição para ajudar. Quando precisarem, aqui estamos nós, estamos o grupo, a Cátia, o Alexandre, todos nós estamos juntos para ajudar. Tá? É isso que eu gostaria de dizer, agradeço a oportunidade e dizer também que, vamos lá, gente, todos juntos, para conseguir obter. Tá? E agradecer a todos aqueles que estão lutando também pela Lagoa. Sem esquecer que tem a turma de pescadores, que tem outra luta também pela frente, que a gente sabe que não é muito fácil. Né? Que não falta problema, não é?
Obrigado. Boa noite. Agradecer ao Gonzalo e ao SECROM como entidade, né, pela fala e pela presença importante aqui nesse momento de instalação da frente parlamentar. Vou passar a palavra em seguida ao Alexandre, mas queria mencionar, já foi certamente registrado pelo Paulo, mas eu queria valorizar, não, por via das dúvidas, a presença do vereador Renatinho do PSOL, que se encontra conosco, e através do Vinícius, a representação do gabinete do vereador Sandro Araújo, que também está aqui nessa noite. A Casota esteve aqui também, né? Então, para fazer a valorização de todos os mandatos. Cecília, representando o deputado Carlos Jordi, também presente aqui, para fazer a menção a todos os mandatos presentes diretamente ou através de representante. Tem um representante de mais alguém que eu não... Oi? Do mandato do deputado Flávio Serafini, também presente aqui, o deputado também do PSOL, tá? Madelon, representando o mandato do deputado Valdec. Você vai vendo como é importante fazer isso, que aí a gente não tinha visualizado todos os mandatos, né, que estão aqui presentes, ficaram citados aqui, cumprimentados os mandatos parlamentares aqui presentes. A Cíntia devolveu aqui uma lista de 3 inscrições. Oi? Desculpe? Vai ser o Alexandre, calma, vamos, eu só estou organizando para passar para o Alexandre, que é a fala do fim. Vão ser 3 inscrições que a gente tinha recolhido, né? E elas vão acontecer logo após a fala do Alexandre, que é a fala, assim, uma fala muito esperada, porque o Alexandre foi escolhido pela coletividade e está na mesa representando o movimento Lagoa para Sempre. Então, eu quero passar a palavra, né, cumprimentando mais uma vez o movimento, que vai ser para a gente fundamental e uma referência para a gente poder organizar os trabalhos da frente parlamentar. Em seguida a isso, a gente abre as 3 inscrições recolhidas pela Cíntia. Então, com a palavra, Alexandre. Bom, boa noite a todos. Eu me sinto assim, até constrangido aqui de estar representando um movimento que é tão plural, né, tão diverso. Agradeço, vamos dizer assim, o clamor aí para fazer essa fala, mas na realidade eu não preparei uma fala, né? A gente ia fazer uma fala aqui pontuando algumas questões, mas não para falar em todo o movimento. Mas de todo modo, queria saudar os companheiros que atenderam aí o convite, né, e que propuseram e discutiram exaustivamente essa estratégia, né, de formação da frente. Saudar aqui os vereadores, né, que atenderam esse convite, atenderam essa demanda que o movimento está trazendo e a gente buscou inicialmente os mandatos que sempre tiveram a porta aberta do início ao fim de todo esse processo que a gente construiu aqui em torno do plano diretor, né? E tomamos como diretriz convidar aqueles vereadores que não só falam que é a favor da Lagoa, mas também votam em favor da proteção integral da Lagoa, que foi essa a nossa proposição aqui mais debatida no plano diretor, a emenda 368. O Bruno fala dessa frustração, né? Eu acho que, de algum modo, essa frustração também perpassa alguns companheiros, de não ter essa emenda prevalecido. Porém, se a gente fizer um resgate, eu costumo falar isso também para o nosso grupo, aqui, acho que foi no dia 1º de junho, se eu não me engano, quando houve a primeira audiência do plano diretor, onde o grupo escudeiro aqui de ambientalistas denunciam, né, que toda aquela área lá estava desprotegida, né, e outras que não estavam contempladas porque também o Parque Estadual não contemplava. Então, a emenda 392, né, que foi a última emenda do plano diretor, colocada no último minuto do último tempo,
ela foi já uma proposição que avançava naquilo que estava posto ali, né? Resgatando um pouco a história do plano diretor, um plano que foi proposto pelo Executivo, em tese, a partir de um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, durante 2 anos, consultando a população, e, no entanto, vem para essa casa aqui sem uma discussão pública com a comunidade, né? E não retratando toda uma discussão feita nesses 2 anos, não contemplando essa discussão. E eu acho que essa casa, de todo modo, foi que acolheu essa demanda da comunidade, né? A ideia era ter 3 audiências apenas, né, que estava programado, se estendeu para 12 audiências por reivindicação daquela plenária, da primeira audiência, de que realmente fosse respeitado a discussão, a participação da comunidade na proposição desse plano. Então, ele foi exaustivamente discutido. Eu só quero aproveitar publicamente aqui para fazer uma retificação no relatório. Eu não sei se eu já cheguei a falar isso em particular para alguns, mas no relatório consta lá que as 2 audiências da região oceânica tinham 40 e poucas pessoas. Isso tinha muito mais. Então, se puder retificar isso, pelas nossas contas lá, na audiência na Alcina tinham 500 pessoas e no Itapuca por volta de 400 ou 500 pessoas também. Então foi foi uma ampla participação da região, e eu destaco esse momento porque foi justo esse ambiente construído aqui por essa casa permitiu que nós, lá na região oceânica, pudéssemos nos reconhecer nos nossos diversos movimentos e ações que ali nessas audiências apareceram. E assim surgiu o Movimento Lagoa para Sempre, né? A partir desses diversos coletivos que estavam ali, muitos há anos, há décadas na luta, outros recém na luta, mas todos comungavam com o mesmo objetivo, né? Então, essa articulação que foi feita a partir da última audiência, né, que foi colocada aqui, a gente se articulou aqui com os movimentos e propusemos um encontro comunitário, e esse encontro, então, puxa um primeiro abraço, um manifesto, que foi um marco na história de luta ambiental aqui do município, né, que conseguiu reunir em torno da lagoa em torno de 1.200 pessoas. Algumas pessoas que nem sabiam que existia a lagoa e outras que nunca tinham pisado e entrado na lagoa. Então, todo esse processo eu resgato aqui, né, quem tocou e, de alguma forma, teve um mérito dessa participação, né, da comunidade, né, os vereadores aqui da casa que presidiram, né, a Comissão de Meio Ambiente, e outros, o Paulo Eduardo, e outros, o próprio Jordano, outros que tiveram endossando essa proposição de uma discussão ampliada. Então, o movimento ele surge no momento de reivindicação e entendendo que aquele projeto de desenvolvimento que estava ali retratado no plano diretor não atendia, né, a comunidade. E desse saldo, muitos não sabem, ficou em evidência maior a emenda 368, mas, como o Bruno colocou aqui também, outras tantas emendas que a gente propôs e foram aprovadas, a gente ainda precisa fazer vamos dizer assim, um balanço disso, né? Eu sei que houve emendas que reconhecem ali o patrimônio cultural e turístico da Duna Grande, do museu, daquela área ali, central ali de Itaipu, isso entrou foi aprovado no plano diretor, o reconhecimento da Vila de Pescadores e da comunidade da Duna Grande e o próprio quintal
dos pescadores entrou ali como como zona de especial interesse social, e tantas outras emendas que a gente não deu evidência, porque algumas a gente conseguiu consensuar e não ter grandes polêmicas, e também a gente não tinha motivo de criar estardalhaço sobre isso. Foi estratégia do movimento focar nessa questão da emenda 368, mas o movimento, ele, desde que surge, ele surge com uma missão, né, que é a proteção não só do patrimônio ambiental da região, mas também do patrimônio cultural, social e cênico, né, também valorizando a importância de perceber a comunidade que mora ali e como ela vê o impacto dessas grandes transformações urbanísticas que a região está sofrendo, né? Que a princípio a gente pode receber muito bem, mas a gente vai vendo ao longo do tempo o impacto negativo no modo de vida, né, sustentável e na qualidade de vida que quem mora lá foi buscar, né? Então, queria fazer esse destaque, assim, que a gente vê como um saldo muito positivo toda a luta do movimento e a proteção integral que a gente não conseguiu pela emenda 368, né? Hoje a gente tem uma situação mais clara daquilo que ficou de fora. Hoje é propriedade de 4, 5 grandes construtoras. Então a gente tem um olhar mais focado e direcionado para essa, vamos dizer assim, essa luta aí no que se refere a esse ponto da demarcação do entorno da lagoa. Porém, a gente sempre também teve como princípio lutar pela demarcação da proteção integral da lagoa, mas também de ocupar os espaços, né? Ocupar a lagoa de algum modo com ações continuadas de educação ambiental, de culturais, de modo que a gente sabe que simplesmente colocar lá na lei a proteção ambiental, isso não garantiu a saúde das lagoas nessas últimas 4 décadas, né? Então, passado esse momento do plano diretor, que infelizmente, né, a gente iniciou e conclui sem ser recebido pelo prefeito dessa cidade, né? Isso realmente foi um fato que a gente não vai esquecer, né? Esse desprezo praticamente. E um governo que se diz participativo, que se diz, né, mas que não consegue passar da fase da consulta. E agora consulta online, né? Quando é para enfrentar o povo, estar com o povo e ouvir o povo, aí a postura não é de reserva, né? Não é de exposição. Então a gente coloca que ressalta, né, a importância dessa casa aqui, enquanto a Casa do Povo, enquanto a Casa Legislativa, para o movimento, e a proposição dessa frente, que sai dentro de um encontro comunitário na região oceânica. A gente costuma fazer os encontros, e os encontros são os maiores, é o espaço que a gente tem dentro desse coletivo de deliberação, de decisão. Então a proposição dessa frente sai desse encontro com o objetivo de manter esse diálogo com o Legislativo, manter esse diálogo com os vereadores que demonstraram desde sempre a abertura para isso e defendem junto com a gente as nossas causas, e também com aqueles vereadores que talvez não tenham entendido ou possam mudar de opinião ao longo, né, dessa parceria em relação a essas matérias importantes que foram colocadas aqui, principalmente esta que o Gonzalo destaca, que é os nossos
os leitos dos nossos rios, das nossas lagoas, continuam sendo depósitos de cocô, né? Depósitos dos nossos dejetos. Então, quem mora na região não fica confortável com isso. Saber que talvez aquilo que sai da minha casa, o meu dejeto, está ali poluindo a lagoa, né? Então, como foi colocado aqui, a questão não é política no sentido de direcionar os esforços para a concessionária, mas é de realmente não tapar o sol com a peneira, né? A gente não pode achar que é uma luta muito difícil, uma luta impossível, uma luta inglória, pedir, exigir, reivindicar que não seja jogado mais merda na lagoa. Então, assim, acho que isso é básico, né? Para uma cidade que pretende chegar ano que vem com 100% do seu esgoto coletado. Pelo menos essa é o que está divulgado aí na imprensa, né? E nos cálculos simples aqui com os nossos técnicos, se toda a região oceânica estiver ligada à rede de esgoto, a gente sabe hoje que as estações de tratamento não dão conta, né? Um cálculo simples pode ser feito para se ver que realmente a política colocada, a política de saneamento da região não dá conta. Então, eu acho que a proposição da frente, além de dar continuidade a todas as nossas pautas, que não são poucas, ela vem no sentido de realmente unir esforços e a gente pensar de forma colaborativa, participativa, ações concretas que venham a enfrentar essa realidade que está posta hoje, né? Vamos parar de poluir as lagoas. Eu acho que é essa a nossa meta. Se a gente consegue parar de poluir, já vai ser um grande avanço, né? E a recuperação, também temos inúmeras formas de pensar isso, mas antes a gente tem que parar de poluir, né? Tem que parar de jogar esgoto dentro da lagoa. E isso tem que ser um esforço de todo mundo, né? De todo mundo. É difícil num cenário onde a gente está colocado aí como uma cidade de referência em saneamento, uma cidade de referência no abastecimento, no fornecimento da água e etc. Então, é um desafio que está colocado, né? Como a gente mobiliza a opinião pública e as autoridades para, de fato, pensar ações efetivas e consequentes em relação a isso. E quando a gente propôs essa frente, a gente propôs um pouco com a cara, vamos dizer assim, que o movimento exerce, né, de forma horizontal, participativa. A gente discutiu muito dentro do movimento de como é que seria, o que a gente proporia, né? Porque a gente não quer apenas uma frente de fachada, a gente não quer uma frente que seja palanque para uns ou para outros e não tenha efetividade. Então, a ideia de ser uma frente pluripartidária, né? A ideia de ter uma coordenação colegiada, com ampla participação da sociedade, e estimular essa participação da sociedade, é o que a gente acredita, assim, como um canal possível e viável de interlocução com essa casa, no momento que, de modo geral, a população está muito desgostosa com os políticos e com as políticas, né? E desacreditada que realmente possa haver soluções efetivas. Então, é um desafio que está posto aí para essa casa e também para a gente, enquanto morador, enquanto movimento, de realmente empreender, pensar ações que tenham consequência, né, nessa realidade que a gente colocou aqui. A ideia de se fazer esse evento, né, ela parte de uma
indicação do Lagoa para um título aqui da Câmara, e a gente, diante dessa questão, né, a Lagoa sempre teve uma posição meio anárquica em alguns pontos. A gente não quer necessariamente ser homenageado, a gente não quer ter que escolher um representante para receber homenagem. Isso aqui que está acontecendo aqui, de um representante estar falando em nome de coletivo, é algo inusitado, mas a gente construiu essa relação de confiança, e qualquer coisa que eu fale que diverja, com certeza vão sentar, vão ali para o púlpito, vão divergir de mim. É assim que a gente trabalha, né? Aceitando o contraditório, aceitando as diferenças, e porque a gente acredita que só assim que a gente vai poder unir os diferentes, né? Foi colocado aqui também esse desafio, né, de integrar as diversas matizes políticas. Isso também é um desafio para a gente, enquanto movimento, né, de se abrir também para essa diversidade, que a tendência é, com o tempo, a gente ir se fechando, né? Um movimento que eclode de uma forma tão efusiva, e ao longo do tempo a gente vai delineando os nossos objetivos e prioridades. Então, é também um desafio para a gente poder ter amplo diálogo, porém a gente sabe aqueles que falam essa experiência de 2 anos, né, de 1 ano, que a gente conseguiu estender a votação final do plano diretor, foi exatamente durante 1 ano. A previsão da votação seria dia 26 de novembro, se eu não me engano, de 2017, só foi acontecer isso, acho que 26 de novembro de 2018, em função dessa pressão do movimento de realmente levar a discussão e a gente entender o que está sendo votado aqui por essa casa. Então, todo esse processo foi muito simbólico para a gente, de reconhecer também os vereadores que faziam as filmagens dizendo que era a favor da Lagoa e, ao final, votaram contra, né? As urnas, ano que vem, a gente não vai deixar esquecer sobre isso. E fazer desse momento aqui, principalmente, um momento propositivo, né? Então, a criação da frente e uma agenda. Então, acho que está colocado aqui, aberto aí, eu jogo aí para geral, nesse sentido, né? Quais as pautas, o Bruno já se antecipou aqui com algumas pautas que ele quer colocar nesse sentido. A audiência, eu não sei se já está marcada, acho que alguém já falou dia 12, se eu não me engano. Ficou fechado dia 4 mesmo? Quem falou dia 12 para mim? Não. Ficou fechado mesmo, dia 4? Está fechado? Tapuca? Ficou? Aí, é a nossa proposição, mas não sei se foi... Oi? Foi solicitado para eles, não? Aí, enfim, vamos esperar que um dos poucos equipamentos, né, que a gente considera de cultura, apesar que está dentro de uma escola, seja aberto realmente para a comunidade. Esse é um pleito que a gente leva, inclusive, aqui para a Comissão de Cultura, que não existe um equipamento cultural do município na região oceânica. E nós temos 2 escolas públicas com 2 auditórios teatro maravilhosos, que foram reformados, e com entrada independente, inclusive, para a comunidade. Foi criado com essa finalidade de servir a comunidade, e é quase impossível a gente conseguir agenda nesses equipamentos, né? Então, espero que o Executivo abra para a comunidade, de fato, discutir um ponto de interesse. Mas eu acho importante aqui os companheiros colocarem, né, aquilo que a gente vê como importante, que essa frente tome como prioridade nas nossas causas. Está aqui o pessoal do Quintal dos Pescadores, que é uma causa que a gente abraça, a questão do cultural da região, que a gente tem movimento junto a BEM, junto a Amara Vista, enfim, a gente tem movimentos que discutem e trabalham pelo desenvolvimento territorial, inclusive, e sustentável. Essa é a nossa missão, né? Quando o movimento Lagoa para Sempre ficou reconhecido em relação à questão ambiental, mas desde sempre a gente quer discutir o projeto de desenvolvimento que está posto para a região oceânica.
a gente quer acompanhar essas intervenções, o que está sendo de fato investido e para quê, o impacto disso, e de uma forma ampliada. Né? Não só a gente entende que meio ambiente e sustentabilidade não é só cuidado dos animais e da lagoa. Então, eu concluo aqui minha fala agradecendo, né, aos vereadores que atenderam esse pedido, esse chamado aqui do movimento, e estamos aí para colaborar e atuar em parceria. Obrigado. Vereador Leonardo, me permita aqui um minuto de uma rápida consideração sobre um trecho da fala do Alexandre, importante, que é com relação, o Alexandre citou, o acompanhamento das outras emendas que foram aprovadas, enfim, o acompanhamento da execução do plano como um todo. Nós, essa é uma informação relevante, nós aprovamos um conjunto de emendas no plano, criando a partir do artigo 278, o Sistema Municipal de Planejamento Urbano e Gestão do Plano Diretor. E o artigo 278 lista um monte de objetivos e diretrizes desse sistema, e taxativamente o artigo 292 do Plano Diretor estabelece. Isso também foi uma emenda aprovada por nós. Artigo 292. O Executivo promoverá a cada ano uma audiência pública convidando todos os titulares dos órgãos e unidades de gestão, secretarias, fundações, autarquias e empresas públicas e o Compur para cotejamento entre as ações realizadas até então e os ditames do presente Plano Diretor de Niterói, com o objetivo de prestar contas à população. Então, Leonardo, também como ação objetiva da frente, nós já podemos fazer na própria segunda-feira um ofício assinado por todos os membros, cobrando da Prefeitura a data da primeira audiência pública, porque está em lei que tem que ser uma audiência pública por ano. Nós já temos aí 10, 11 meses de plano diretor, já está no momento de fazer essa primeira audiência pública, também mais um encaminhamento objetivo que eu gostaria de propor. Eu quero agradecer a fala do Alexandre. É só um comentário assim, de 10 segundos, né? Muitas coisas que o Alexandre falou são extremamente relevantes. Tem uma parte que ele menciona a questão da Secretaria de Cultura. Alexandre, há muitos anos em Niterói, e aí não é uma questão só de um governo, de uma história de distorção, né? Eu reclamo essa história dos equipamentos culturais distribuídos desigualmente pelo território da cidade. É gravíssimo, porque o que você tem, na verdade, acaba tendo, na verdade, as áreas mais pobres da cidade. Vou pegar, a região oceânica tem algumas áreas que têm uma valorização patrimonial dos imóveis robusta, né? Embora tenham muitas comunidades empobrecidas também convivendo. Mas se você imaginar, no caso da Zona Norte, eu poderia falar lá da comunidade do Jacaré, enfim, né? Poderia pegar uma comunidade da região oceânica também, você consegue imaginar que as áreas populares empobrecidas financiam a cultura nas áreas ricas. Porque se você imaginar o dinheiro dos impostos, né, como uma pizza, aquela fatia de pizza que tem um pedaço do seu dinheiro, vai para a saúde, um para a educação, essas coisas meio mecânicas, às vezes artificiais. Mas grosseiramente a gente pode fazer esse exercício. Você imagina que um pedaço dos recursos coletados, né, em impostos em comunidades empobrecidas, ele é da cultura. E você tem uma concentração dos investimentos muito grande no eixo centro-sul. Então, de muitas maneiras é correto dizer que não só a questão dos equipamentos físicos, mas dos investimentos culturais serem descentralizados na cidade é uma bandeira importante, porque ela também é uma bandeira de justiça, né, em relação, além de todo o potencial cultural em si das atividades, da sua capacidade de geração de renda e riqueza. As próprias atividades culturais são, os editais, por exemplo, que foram realizados, 90% dos recursos foram de contratação, 95% dos recursos foram de contratação de empresas e serviços de Niterói, ou seja, tem uma questão também de desenvolvimento econômico, e é corretíssimo, né, reivindicar que os aparelhos estejam à disposição da população. Um pequeno comentário, eu concordo com muitas outras coisas que foram colocadas aí na fala do Alexandre, mas que acho que é importante também dizer isso. E por fim, a gente acabou aqui com 5 falas,
Nesse espírito colegiado aqui da gente fazer um pouquinho com cada um e todo mundo presidir e tal, né? Em seguida, vão ser homenagens que vão ser dadas, uma pelo vereador Paulo Eduardo Gomes e outra pelo vereador Bruno Lessa. Como o Paulo estava presidindo e gentilmente me cedeu a presidência quando eu cheguei, eu vou fazer uma reconvocação do Paulo para a mesa e passar a presidência para o Bruno Lessa. Porque dessa maneira os vereadores que estavam ali, que vão ser membros efetivos, né, segundo a indicação do movimento, presidem um pouquinho cada um, né? E aí o Paulo fica reconvocado e eu saio da mesa porque em seguida eles vão dar as homenagens. Então eles dirigem o momento das falas e já em seguida o momento das homenagens. E a Cíntia me pediu para dar um toque nela quando eu achasse que estava faltando uns 20 minutos. Eu acho que é o caso. Cadê a Cíntia? Então, eu acho que já está chegando no caso disso, porque aí agora são as 4 falas e as homenagens. Eu imagino que mais ou menos isso aí, um pouquinho mais, já seja o tempo. Então, eu queria chamar o vereador Paulo Eduardo novamente para a mesa e passar a presidência ao vereador Bruno Lessa, então. Isso, o Daniel, desculpa, esqueci. Gente, eu vou ter que sair, eu tenho um compromisso lá. Queria só deixar um comunicado para vocês. No dia 12 de novembro, a gente vai fazer uma audiência pública da Comissão de Saneamento lá no Itapuca. O tema é a renovação do contrato da concessionária antes do prazo e a efetividade do tratamento das estações de tratamento de esgoto. Então, já estão convidados, a gente vai formalizar, fazer um convite oficial. Acho que vai ser interessante contribuir para esse debate. No mais, sintam-se abraçados os homenageados. Desculpa, mas eu tinha um compromisso anterior e não vou poder faltar. Tá bom, gente? Um abraço. Bom, me cabe aqui agora então a convocação dos inscritos e a tarefa árdua de tentar estabelecer um tempo para cada um, que não é simples. Mais 5 minutos com algum grau de tolerância? Pode ser todos? 3 com tolerância para 5. Isso que é grupo bom. Vamos embora. Então, primeiro, Antônio Oscar. Bom, boa noite a todos e todas. Quer dizer, eu gostaria de iniciar a minha fala, primeiro, ressaltando, quer dizer, a importância do movimento social, como sendo, de fato, a sociedade assumindo o protagonismo para influenciar nas políticas públicas. E, em particular, do Lagoa para Sempre, que tem uma característica muito peculiar. A gente, nas inúmeras reuniões que tivemos, tivemos depoimentos de pessoas que sequer se conheciam, e que foram se conhecendo e criando laços a partir do envolvimento com essa luta tão importante. Movimento esse que não se restringiu aos moradores da região oceânica, Eu mesmo não moro na região oceânica, mas assim como eu, inúmeras outras organizações, eu não lembro exatamente qual era o total, mas não foram poucas, E eu queria também ressaltar, dentre essas organizações, uma outra organização muito relevante, que é o CLIP, que é, de alguma forma, quem discute tecnicamente. Então, havia a questão do posicionamento político, mas esse posicionamento também era fundamentado com estudos, pesquisas, quer dizer, que fundamentavam essa luta. Então, essa característica desse movimento que conseguiu essa mobilização que já foi mencionada aqui pelo Alexandre, e ressaltada também pelo Gonçalo. Agora, o que eu queria falar de forma prática, já para frente, que nós temos algumas tarefas imediatas. A primeira tarefa diz respeito à questão do plano de saneamento, que está sendo elaborado neste momento. Então, é muito importante que nós, sociedade civil, e que a frente parlamentar
em particular, né, faça o acompanhamento do plano de saneamento. Plano de saneamento que eu imagino, né, espero, né, que ao ser apresentado, né, tenha claro, né, quer dizer, não só um diagnóstico da situação, mas principalmente metas e prazos. Né. Plano de saneamento este, né, que por um equívoco, na minha opinião, está juntando também, além do plano de saneamento, o plano de gestão de resíduos, cuja lei da política nacional estabelece que um plano de gestão de resíduos, ele tem que garantir a participação social, não apenas na sua elaboração, mas também no seu acompanhamento. Eu não sei o que está previsto para o plano de saneamento, vamos estar atentos com relação a isso, e tenho certeza que podemos contar com a comissão, com a frente parlamentar, para garantir isto, né? Não só a participação da sociedade na elaboração, mas também no seu acompanhamento. Eu queria também destacar que, além dos aspectos ambientais e paisagísticos da lagoa, né, nós temos envolvidos ali também os trabalhadores que dependem da lagoa para sobreviver, que são os pescadores, e não só os trabalhadores, mas a própria segurança alimentar da cidade, né? Onde nós estamos deixando de ter uma alternativa, né, de alimentos saudáveis, né, quer dizer, que nós não podemos abrir mão disso. Então é necessário que também a gente garanta isso de alguma maneira. O Lagoa para Sempre está sensível a isso, assumiu a luta, né, do quintal dos pescadores. Estamos acompanhando o projeto que se iniciou agora essa semana, né, para o canto de Itaipu, né, mas então que isso também faz parte dessa nossa luta, né. E, para completar, de forma prática, né, quer dizer, o que eu espero dessa frente, né, é que, na realidade, não só o nosso desejo, vamos nos unir para defender a Lagoa, nós precisamos garantir os recursos para que isso aconteça. E, nesse sentido, né, eu faço uma solicitação para que a frente garanta anualmente, na lei orçamentária do município, né, quer dizer, recursos não só para manter, para recuperar a lagoa. O que nós temos visto ao longo dos anos, e o Gonzalo, numa apresentação que ele fez, deixou isso claro, daqui a pouco não vai ter mais lagoa. É isso, nós estamos lutando por uma lagoa que, se nada for feito, né, e não é só apenas o cocô, né, é o assoreamento da lagoa. Então nós temos que ter ações concretas para recuperar a lagoa. Isso só se faz com recursos públicos. Política pública só se faz com orçamento público. Então é necessário que no orçamento de Niterói, não só o orçamento, mas também no tal do Fundo Soberano, nós temos que dizer qual é o desejo que nós queremos para recuperar. Era só isso. Obrigado, Antônio. Agora, senhor Jairo Augusto. Olha, me deram a dura tarefa de limitar o tempo aqui, mas, por outro lado, compensaram e pediram para eu anunciar que tem um bufezinho com salgadinho no final. Registrar a presença do jornalista Hertal, do jornal Toda a Palavra, a presença da imprensa aqui. Boa noite a todos e a todas. Queria, em primeira mão, parabenizar o movimento, né, Lagoa para Sempre, o grande coletivo de ativistas, de pescadores, né, do CLIP, que é um corpo técnico que sempre discutiu o sistema lagunar, né, na qual eu fiz parte dessa discussão. Eu vou ser breve porque eu já fui contemplado na fala do Alexandre, do Gonçalo. Eu queria ressaltar uma coisa muito importante, né? Sobre a questão do impacto e toda a opressão que o pescador, quer dizer que ali, né, a família de pescador que já está ali há 3 séculos, né, constata isso nas pesquisas, as nossas famílias têm a faixa de 3 séculos ali, Itaipu, sempre fez o manejo de uma forma correta, né, e com o desenvolvimento ele levou, né, desordenado, levou a questão do patrimônio cultural, né, ambiental e social,
que foi uma construção muito desordenada, infelizmente, por os empresários e a falta de responsabilidade dos nossos gestores públicos, né? A realidade está nessa, né? Então, como o nosso amigo Antônio colocou, né, a questão dos resíduos, né? Isso é uma coisa muito fundamental, né? A questão do saneamento, política de saneamento. Então, são fatos que ocorreram que levaram, né, à degradação do nosso nosso bem, né, que é a lagoa, as lagoas, os parques, né, que são de suma importância para a vida humana, né, e a sustentabilidade. E fora, a gente ainda não passou por um processo natural que quase ninguém percebe. A gente pescador conhece isso. Hoje, com as áreas úmidas, né, com a adensão do sistema lagunar, a gente pode ter aí uma ressaca com marés que não são favoráveis e pode comprometer loteamentos como Mar à Vista, que é baixo. Isso pode ser uma tragédia muito grande, porque o pescador já está impactado. Há mais de 20 anos a gente já está impactado, né? Nós criamos uma reserva extrativista, gostaria também que a frente parlamentar olhasse para a reserva extrativista, que é uma ferramenta fundamental, que fizesse um empoderamento, principalmente da comunidade, para se apropriar da Resex. Porque a reserva extrativista, ela não se trata só do extrativismo. Tem muito mais além. Se trata da saúde do pescador, da cultura do pescador, de vários aspectos, não só do extrativismo, da sua cultura, do seu modo de vida e da sua importância para a soberania alimentar. Porque o sistema lagunar e o sistema de estuário, ele anda em consonância com a pesca artesanal, porque nós, pescadores artesanais, se não tivermos o sistema lagunar e estuarino saudável, quer dizer, a gente somos os primeiros impactados, mas a sociedade, ela vai perder. Daqui a pouco ninguém vai comer um camarão de qualidade, porque a maioria das espécies, camarão, linguado e outras espécies que são consumidas nos grandes restaurantes, nas grandes casas das burguesias, são da pesca artesanal. E se a sociedade, o poder público, não tiver um olhar atento para essa questão, eu acho que toda essa riqueza, toda essa, né, essa cultura, essa beleza cênica, ela vai se extinguir, porque a lagoa está acabando, né? Eu já não pesco na lagoa há 20 anos, né? E eu tive o prazer de conviver com todos aqueles mestres, aprendi muito com os mestres. Ninguém manejou a lagoa, ninguém protegeu o recurso natural, como os grandes mestres do passado. Sem a presença do Estado. Infelizmente, o Estado, pelo contrário, comprometeu mais, fazendo negociações por trás e deixando, sabe, o capital tomar conta, né? E não respeitando a natureza e não tendo compromisso social. Infelizmente, isso é realidade, né? Isso é que eu tenho para dizer para vocês uma coisa muito forte para mim, né? Olhar para aquela lagoa, né, Leandro? A gente foi criado naquela lagoa, né? E com mestres fabulosos, né? Eu lembro que aonde era o lugar que ficavam os camarões, né, pequenos, a turma dizia, larga a criação, né? Larga os bebês. É a brincadeira dos pescadores, né? Então era vergonha para a gente ir lá, pescador de verdade, ir lá na criação, pegar camarão pequeno, né? Então são coisas que eu aprendi, quer dizer, o manejo, o respeito à natureza. E tenha certeza, né, que quando a sociedade ia lá comprar os camarões na casa do pescador, uma coisa que eu falo muito, você não levava 1 quilo certo, você levava 1,2 kg, que eu falava, 1,2 kg bem pesado. Agora, quando você vai na peixaria comprar um camarão de cativeiro todo contaminado, você leva 700 gramas pelo 1 quilo. É fato. Então, são coisas que a sociedade perde,
né, diante da nossa cultura e da nossa honestidade. Para concluir, por favor, muito, muito essencial, além dessa beleza, né? E essa beleza e esse sistema, esse mosaico que lá existe, que Itaipu, que é o parque, que é a lagoa, que é as bacias, as macro-bacias. Então isso tem que ser olhado de forma muito, sabe, uma responsabilidade muito grande, porque pode causar uma catástrofe maior do que a gente está imaginando. Se acontecer um fenômeno natural aí de correntes, de ventos, de lua, isso aí pode acontecer. Então a coisa está mais a sério do que simples a cultura do pescador e pode ter vidas na frente, né, perdidas por essa questão. Não só a questão socioambiental, não. E vidas para frente pode ser prejudicada aí. Então a minha fala fica mais um protesto. Eu agradeço o movimento, agradeço a frente parlamentar que está aí nessa luta, como sempre, todos os vereadores aqui presentes, né? Que está sempre apoiando a luta social. Obrigado, Jairo. Agora, Chico, por favor. Em seguida, Marcelo Silveira. Bom, Chico é representante do mandato do deputado Flávio Serafim. Exatamente. Boa noite. Queria cumprimentar todo mundo. Primeiro, justificar a ausência do Flávio, que não pôde estar aqui por conta de... Eu imaginei que ele não ia conseguir chegar mesmo, está correndo de um compromisso para o outro, mas a gente estava aqui, o companheiro Carlos Arthur também estava aqui pelo mandato, também teve que sair correndo para outro compromisso aqui na frente. Para onde eu vou, tentar roubar uns salgadinhos antes de ir, para tentar forrar o estômago. Mas cumprimentar, em primeiro lugar, a formação dessa frente parlamentar. Acho importantíssimo e fico muito feliz de ver a pluralidade política conseguir uma convergência para um tema dessa importância, que é a defesa do nosso sistema lagunar. A gente acompanhou desde o início a formação do Lagoa para Sempre, né? Desde aquela reunião lá no colégio lá de Itaipu, em que houve uma crítica por conta da participação no debate do plano diretor, aliás, pela falta de participação, ou da possibilidade de participação no diálogo com o governo, na construção de um plano diretor que poderia ser coletivo, plural, enfim. E foi feito na defesa de poucos interesses, mas a gente admira muito o esforço hercúleo do Lagoa para Sempre, que tem sempre se mobilizado, fez logo no início, né, ali aquela reunião lá no Museu de Itaipu, e aproveitar abrir um parênteses, falar da importância, a Eunice acho que não está aqui, mas a importância do Museu de Arqueologia de Itaipu, que tem sempre estado aberto para a população e para a integração com a comunidade e para esse movimento que é de suma importância. E a partir dali fez aquele ato que eu tenho conhecimento foi o mais importante, o maior ato em defesa do meio ambiente da história dessa cidade. E tem conseguido pautar debates importantes, com muita qualidade, né? Eu já presenciei diversas oportunidades, a altíssima qualidade do debate técnico. Eu aprendi muito sobre o nosso sistema lagunar. Assim, o Lagoa para Sempre consegue formular conhecimento sobre as nossas lagoas, sobre o meio ambiente. E eu fico muito triste de ver que o governo fechar os ouvidos para isso tudo, porque é acúmulo que é dado de graça para o poder público, poderia ser utilizado, mas que, infelizmente, as prioridades são outras. O que é uma outra forma de desenvolvimento que está por trás, porque o que está em jogo não é uma luta para parar um processo que é muito difícil
Não, o que está em jogo são interesses de um modelo de desenvolvimento predatório, e o que a gente defende não é o não desenvolvimento. Pelo contrário, já está aqui, acabou de falar, o que a gente defende é o desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável que proteja o nosso patrimônio ambiental, cultural, econômico, social, que dê oportunidade de subsistência para os trabalhadores que vivem e que se sustentam a partir do ambiente ali, mas que proporciona um bem-estar e algo que é fundamental para toda a cidade, que é esse nosso patrimônio. Então, a gente lá na LERJ está com iniciativas de proteção da lagoa também. Uma das principais é da extensão do Parque da Serra da Tiririca. Mas estamos aqui dialogando, estaremos aqui sempre abertos para dialogar com essa frente parlamentar que se reconstitui agora e, sobretudo, como sempre foi, a gente está sempre pedindo uma conversa com o Gonzalo, com o Alexandre, enfim, com Lagoa para Sempre, com os movimentos sociais que nos auxiliem para pensarmos juntos alternativas para a nossa região. E então queria concluir cumprimentando todos e todas, saudar essa frente parlamentar e que nós consigamos, de fato, fazer com que as nossas lagoas sejam para sempre. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Chico. Marcelo Silveira, em seguida, o último orador, vereador Renatinho do PSOL. Boa noite a todas e todas. Meu nome é Marcelo Silveira, eu sou da Rede Pelas Águas e Sustentabilidade. Essa rede é oriunda de um trabalho de um grande ambientalista que nos deixou há pouco mais de um ano, José Chacon, que sempre esteve na luta nas questões ambientais, mesmo quando era na AF, em Niterói, questão da lagoa, ele sempre esteve na luta. E a gente está tocando esse movimento que é a Rede Pelas Águas, onde a gente está preparando um simpósio, o nosso segundo simpósio, dia 28 de novembro, que fala sobre a questão da água, da floresta e das cidades mais verdes. E dentro da rede a gente tem junto, em parceria, atuando, os conselhos do CREA, o CREA, o CAL e o Conselho de Biologia, que são parceiros para algumas atividades, além do nosso departamento universitário hoje, que tem cerca de 70 estudantes da área ambiental. E a gente se propõe a estar junto aqui, daqui para frente, tentando trazer alguma coisa para somar e tentar buscar uma melhoria, trazer algo de novo, né? Trazer, de repente, análise de água, trazer os estudantes para fazer alguma atividade, trazer os conselhos também para fazer uma vistoria, fazer umas visitas, como se fazia na época que eu estou aqui, o nosso amigo Pucu, que a gente era do CREA junto na assessoria do Chacon, né? E a gente também tem uma questão muito séria, porque além só da questão daqui do nosso lado, né, existe uma questão muito mais ampla, que os cientistas dizem, se até 2030 nada for feito, a questão da degradação da terra pode ficar irreversível. Então a gente tem que começar a pensar melhor na questão ambiental. Hoje é uma questão não é meramente de preservar daquilo que é belo, daquilo que é importante, mas hoje é uma questão de vida. Você pode não ter ar para respirar, você pode não ter água para beber, você pode não ter solo para plantar. Então tudo isso significa, tudo que é o tripé que leva o ser humano ou os seres vivos a sobreviver. Então a gente está chegando a um ponto, se a gente não começar a pensar e mudar os hábitos, a gente vai chegar a um ponto que não dá mais. 2030 é daqui a pouco, 11 anos, a gente está chegando já. E outra questão que eu acho que a gente pode até tentar tirar aqui, não sei se a gente, enquanto frente, enquanto movimento aqui, tirar uma notazinha de repúdio simples, básica, quanto o descaso que o governo federal está tendo com as praias do Nordeste. Porque todo aquele óleo que está sendo derramado hoje no Nordeste pode estar chegando também nas praias do Rio,
está descendo, está contaminando e é muito óleo para ser meramente, de repente, só um barco ou só um vazamento simples que aconteceu. Cada vez são toneladas e toneladas que aparecem, então é uma coisa muito complexa, muito estranha. E eu acho que a gente, de repente, pode encaminhar aqui à frente, junto com o apoio do movimento, uma notazinha de repúdio ao Ministério do Meio Ambiente, ao governo que está se lixando, principalmente por conta de ser a questão dos companheiros do Nordeste, porque esse governo que está lá não acredita, não acha que o Nordeste faz parte de um Brasil como um todo. Então a gente acha que seria importante a gente tirar daqui como uma primeira ação dessa frente, a gente mandar uma notinha de repúdio lá, pelo descaso que está acontecendo lá. Então, quem puder, é dia 28 de novembro, o dia inteiro, simpósio, no CREA, na Buenos Aires, e a gente está aqui para, a partir daqui para frente, estar somando, tentando trazer algumas coisas mais técnicas e ajuda da rede, junto com os parceiros, para tentar pensarmos um meio ambiente por inteiro e mais sustentável. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Agora, último orador inscrito, o vereador Renatinho do PSOL. Não, tá bom, hein? Você já nasceu bom. Bom, gente, boa noite aqui para todas e todos. Pegando só um pedacinho da fala do companheiro, de uma notinha para frente, que está sendo formada, eu acho que tem que ser um notão. Porque o que esse governo federal está desrespeitando esse país, essa população, isso é o maior crime ambiental da história desse país. Isso é um absurdo. E, sinceramente, eu faço parte, eu estou saindo um pouquinho da pauta rapidinho, eu faço parte de um mandato, enfim, nas ruas dessa cidade, presto conta, estava até vendo um panfletinho até muito bacana, Léo, parabenizar a Vossa Excelência ali, dessa prestação de conta, que a gente faz também há mais de 40 anos, principalmente na Rua General Pereira da Silva. Rua General não, Rua Pereira da Silva com Gavião Peixoto, falando da luta do mandato, enfim, que é uma obrigação prestar conta do mandato. E a gente faz isso com muita propriedade. A gente vê, muitas das vezes, cara, eu perco até a amizade lá naquela esquina, mas não vou deixar de participar, como participei sempre, e gente ainda em defesa desse governo, em defesa desse desgoverno que não está nem aí para nada. O cara que discrimina negros, discrimina pescador, discrimina índio, discrimina os pobres, discrimina LGBTs, discrimina tudo, não gosto nem dele. Os idosos, eu gosto dos filhos deles, para ser embaixador, enfim. Então, é fim do mundo, é a minha opinião, e eu bato de frente com isso aí. Discuto mesmo, eu tenho lado na política. Eu tenho lado, sempre tive lado. Portanto, essa criação dessa frente parlamentar, pessoal, que eu estou fazendo parte, estou assinando, já assinei, a gente vai até o fim nisso aí. Não vamos desistir jamais. Porque aqui nessa cidade, por exemplo, o Antônio Oscar falou com muita propriedade, o Alexandre, e com muita sabedoria aí o companheiro, ali o Alexandre. Gonzalo. Todas as frentes parlamentares, se não houver participação com coragem, com determinação, com cobrança ao governo local principalmente, governo federal, governo estadual, que tem a participação das Lagoas, governo estadual, morre no meio do caminho. Por isso que tem que ter energia e coragem para combater e cobrar. A todo momento, gente. Sinceramente, eu estou há 3 mandatos e meio nesta Casa Legislativa,
Eu acho que essa assinatura, Paulo, que estava ali, que eu assinei até essa semana, na minha avaliação, com todo respeito aos colegas, mas deveria ser os 21 vereadores. Os 21 vereadores, gente, uma coisa tão importante da proteção às lagoas, o meio ambiente, que somos nós. O meio ambiente somos nós. Muitos não sabem disso. É a vida. Então tem que ter muito amor por isso aí. Muita luta por isso aí. O Jário, um pescador artesanal, um lutador lá naquela Lagoa de Itaipu. Nós fizemos até um tombamento na lagoa. Eles queriam até de respeitar agora há pouco tempo aí. Esveitem. Criação não sei o quê, de tanta coisa lá. E acabar com a vida dos pescadores artesanais. Que é uma luta linda. Que não depreda, pelo contrário, preserva. A pesca é predatória, sim, que elimina tudo que tem de bom. Então, gente, olha, eu ando muito revoltado, às vezes, com um país tão lindo para se morar, com tanto descaso, tanto desrespeito. Aí eu vejo pouca gente aqui, mas eu vejo a nata. Eu vejo a nata que quer mudar o mundo. Querem mudar o mundo. Alexandre, da velha luta, esse companheiro ali, pau da criança e adolescente. A gente, Paulo, Bruno, apareceu aí com muita propriedade, está fazendo um belo mandato. E presidiu a comissão do meio ambiente com muito respeito. Foi uma pena Vossa Excelência ter abandonado essa comissão. Mas a gente espera que... Quem está na comissão do meio ambiente mesmo, Bruno? Betinho. Betinho, está aí, Betinho? Não, Andril? Betinho, está Andril? Enfim, é a vida. Então, gente, olha só. Está ali o companheiro ali, ó. O companheiro da amiga Andréia, que faz uma diferença também no meio ambiente. Antônio Oscar, eu sempre gosto de falar, onde tem Antônio Oscar em qualquer comissão, em qualquer frente parlamentar, você pode saber que ali vai haver muita luta. Muita luta. E com determinação, e com coragem, e com ética, e com amor. E sem amor nada vai para frente. Nada. Então eu quero saudar a todas e todos pela essa iniciativa brilhante. Quem assinou, quem está aqui, quem está presente aqui, quem não pôde, parente, como não pôde vir mesmo, agora, falta de vereadores aqui é muito ruim. É muito ruim porque é um compromisso todos nossos, gente. Compromisso com a vida, com o amor, com a solidariedade. A gente vê isso aqui, mas, pelo menos, iniciou. Não vamos desistir. Vamos ocupar essa tribuna. Eu tenho um apelido aqui, o Renatinho é repetitivo, repete várias questões. Eu falo, enquanto não for solucionada, eu vou repetir sim. Vou, presido a Comissão de Direitos Humanos nessa casa, Paulo preside a Comissão de Saúde, o Léo preside a Comissão de Cultura, outros aí, vereador Bruno Lessa. Enfim, a gente tem que fazer a diferença. Quem paga o salário do vereador é o povo de Niterói, são vocês. Por que a gente vai se omitir? Portanto, gente, parabéns, Gonçalo, parabéns pela tua, sem nunca desistir. Aí, até mesmo sexta-feira, o Gonçalo está ali, todos aqui. Sempre nessa audiência preciosa, o Gonçalo está presente. Isso é testemunho, estou falando. Falo em público isso, porque é uma verdade. Falar a verdade, com certeza, é um ato de amor. Proteger os animais, com certeza, é minha luta, é um ato de amor. Então, amar as pessoas é um ato de amor. Parabéns por todos vocês aí. Obrigado, gente. Viva o amor, legal. Obrigado, meu querido amigo vereador Renatinho. Vamos aqui algumas pequenas homenagens e em seguida ao coquetel. As homenagens, prometo, serão breves. Queria convidar o vereador Paulo Eduardo para a presidência para que eu pudesse descer para entregar uma homenagem ao SECROM, que completa em 2019
30 anos de luta em defesa da região oceânica. E eu queria... Tá, então pedi ao vereador Renatinho para presidir, descemos os dois. E eu queria convidar o Gonzalo, a Kátia, o Alexandre para fazer a entrega da moção aqui embaixo. Pessoal, para que nós possamos ir rapidamente à confraternização, não, você preside, Renatinho. É porque eu e o Renatinho vamos fazer também uma outra homenagem à pessoa do Gonzalo, para além da homenagem ao Secron, pelos 30 anos. Eu e o Renatinho vamos prestar uma homenagem, uma moção de aplauso ao companheiro, não é corporativismo de engenheiro não, ao companheiro engenheiro Gonzalo. E vamos também fazer, vivos engenheiros, não sei, depois da Lava Jato eu tenho meio que vergonha e precaução, depois da Lava Jato. E vamos também aproveitar para fazer uma homenagem à Lagoa para Sempre, um movimento que inclusive motivou a nossa reaglutinação em defesa da criação dessa frente. Então nós vamos descer, Renatinho, você preside aí. Preside a sessão, nós vamos entregar e acelerar a nossa saída ali para o... Ok? Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Brunão. Mas, Paulo, veja só. Paulo, eu gostaria muito de fazer parte essa presidência aqui para quê? Sempre ao lado do povo.
E agora eu queria chamar os companheiros do Movimento Lagoa para Sempre, não vou dizer quem eu vou chamar, porque gestão horizontal, a Câmara Municipal de Niterói, nos termos do Decreto Legislativo 2445, publicado em 15 de dezembro de 2018, confere o presente título de Ecologia e Ambientalismo ao Movimento Lagoa para Sempre, em reconhecimento à sua participação no engrandecimento socioambiental pelos relevantes serviços prestados na área ecológica e ambiental, assegurando o progresso de forma sustentável da cidade de Niterói. De autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, eu vou pedir, com a autoria do Renatinho, para que os companheiros, cadê o Léo? Assina aqui também para que a gente morre, mas eles, os sucedâneos do SECROM Forever and Forever, guardarão a nossa homenagem e do movimento também. Ok? Para cá, todo mundo. Meus amigos, muito trabalho pela frente nessa frente parlamentar. Vamos seguir trabalhando em defesa das nossas lagoas. E agora convido a todos para o coquetel ali na recepção e declaro encerrada essa apresentação.